Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje é 22 de março, Dia Mundial da Água. E o Governo do Estado, através da SEMA, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e a Assembleia Legislativa do Amapá, através da Diretoria de Rádio e TV Legislativa, realizam este programa para a gente debater a importância desta data, de que forma devemos utilizar a água, cuidar dos recursos hídricos e garantir que as próximas gerações não sejam afetadas pela escassez do produto. Esse é o Vozes do Mar Amazônico que você acompanha a partir de agora. E eu estou cercado aqui por um time de especialistas que veio debater com a gente este tema neste domingo especial para a gente falar sobre esse item tão importante para a nossa vida que muitas vezes não é dada a importância devida. Há quem ache que a água nunca vai acabar, mas é importante que a gente se atente para esse assunto e tudo isso vai ser abordado neste programa. Eu quero dar boas-vindas ao Wagner Costa, pesquisador do Instituto de Estudos e Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá, também ao Marcos Almeida, diretor de Desenvolvimento Ambiental da SEMA, a nossa Secretaria de Meio Ambiente, ao Armando Eduardo de Souza, coordenador de Recursos Hídricos do Amapá, a nossa querida Lidiane Kizan, técnica ambiental da SEMA, e também conosco, neste momento, a Sandra Torrinha, que é idealizadora e coordenadora do movimento Rio Amazonas Limpo e Saudável. Daqui a pouco teremos, inclusive, mais um convidado conosco aqui, o professor e músico William Rio. Então, esse é o Vozes do Mar Amazônico. Estamos transmitindo pela TV Assembleia e também você acompanha esta transmissão no canal da Secretaria de Meio Ambiente no YouTube. Meninos, vou pedir licença, mas eu vou começar pelas mulheres. Lidiane, obrigado por estar aqui conosco. Aliás, desde já eu quero agradecer aqui a minha querida Alexandra Flecha, jornalista e responsável pela assessoria de comunicação da Secretaria de Meio Ambiente, que trouxe essa proposta para a gente. E, claro, a Rádio TV Assembleia abraçando este projeto. Também importante, certamente, a gente falar a respeito deste tema durante todo o ano, mas hoje é um dia especial para a gente abordar esse assunto, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, né, debatendo um tema tão importante e relevante para a nossa sociedade. E dizer que nós não devemos falar só de água hoje, né, que é o Dia Mundial da Água, e sim durante todo o ano, toda a nossa vida. Porque nós vivemos aqui no Amapá, nós falamos que nós estamos na frente do Rio Amazonas, né? Tanta abundância de água, mas o que é que a gente observa é que as pessoas não dão o valor devido, né? E nós lá da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, através da coordenadoria, nós trabalhamos diversos projetos, campanhas educativas de valorização desse recurso tão precioso que nós temos. Inclusive, nós temos vários projetos lá. Nós temos o projeto político-pedagógico da Zona Costeira, de educação ambiental para a Zona Costeira. É um projeto que vai percorrer todo o município, principalmente nos 11 municípios costeiros, para difundir informações da Zona Costeira, para trabalhar com a comunidade ribeirinha, com os pescadores, agricultores, para estar difundindo realmente a Zona Costeira. Porque nós moramos aqui numa área costeira, mas muitas vezes as pessoas não têm essa consciência. Então, é através da educação ambiental, através desse projeto. Nós temos também a Rede Oceano Limpo Amapá, onde trabalha a questão do enfrentamento do lixo do mar, né? E levar esse conhecimento, essa difusão de conhecimento, dizer que nós vivemos no mar amazônico. O Rio Amazonas, ele tem essa influência com o oceano. Então, é isso, nosso objetivo maior é levar essas informações, difundir realmente esses conhecimentos e falar desse tema nessa data tão importante, de fundamental importância. Bom, e o interessante é que a gente tem pessoas que estão preocupadas com essa questão de cuidar de fato dos nossos
rios. Dar boas-vindas aqui à nossa querida Sandra Torrinha, coordenadora, idealizadora do movimento Rio Amazonas Limpo e Saudável. Sandra, obrigado por estar conosco aqui nesse debate tão importante, num dia tão simbólico para o estado do Amapá, para a Amazônia e para o mundo. Eu que agradeço o convite, né, a oportunidade ímpar de estar aqui conversando com vocês sobre isso. O movimento Rio Amazonas Limpo e Saudável é um movimento socioambiental que teve início em 2011, com 2 pessoas juntando latinha às margens do Rio Amazonas, e hoje a gente está gigante, né, com muitos parceiros. É um movimento que é 100% voluntário e 100% doação. Então, tudo o que acontece dentro do movimento Rio Amazonas Limpo e Saudável são de voluntários que vão para lá com esse intuito de fazer o melhor pelo nosso Rio Amazonas. Então, a gente busca, entendendo que o meio ambiente ele é um todo, a gente não exime nenhuma área de conhecimento que não esteja envolvido, né? Então, educação, cultura, lazer, esporte, tudo o que a gente consegue agregar de parcerias, a gente leva para o Rio Amazonas. Antes era apenas uma ação no ano, que era no dia 18 de novembro, e com a chegada dessas parcerias, como o MP, como o TRE e outras vieses de conhecimento, IBAMA, todo mundo chegou à conclusão de que a gente poderia fazer mais de uma ação no ano. E a partir de 2020 a partir de 2021, porque 2020 não foi feita a ação em razão da pandemia, esse movimento ele vem crescendo de 2 ações no ano, de 3, chegamos a 5 ações no ano, né? Retirando várias toneladas de resíduos sólidos que são descartados no nosso Rio Amazonas, que vai desde o plástico até móveis e eletrodomésticos, né? O que é um absurdo, né? Sabendo que a gente não tem um planetinha ali, reserva, né? Para ir para lá quando a gente destruir esse daqui. Então, a intenção é justamente essa, mostrar que o nosso rio ele não é lugar de lixo. Nós temos vias de descarte de lixo, pode não ser o mais adequado, mas que ainda é uma opção melhor do que jogar o nosso lixo no rio. Então, quem usa a orla, quem utiliza, o nosso apelo é não descarte, pegue seu lixo gerado e leve, descarte no local apropriado, não no rio. Dia 1º de março a gente fez uma ação, né, simbólica, fomos para lá, coletamos 56 sacos de 200 litros de lixo, né, mas nós já chegamos a coletar 16 toneladas de lixo no perímetro de 500 metros no Rio Amazonas, o que é um absurdo. Então, a gente envolve a cultura. Daqui a pouco o professor William vai falar o papel da cultura, né? O papel da música, da poesia, da dança, do futebol, do esporte, né? A natação no Rio Amazonas, já tivemos episódios de natação onde os nadadores são prejudicados, né? Toda a sociedade é prejudicada. Eu também trabalho na área da saúde e eu vejo o quão impactante é na saúde essa questão do lixo, né? E esse ano a temática da ONU para a campanha do mês das águas é água e gênero, né? Então, qual é o gênero mais afetado com a questão da poluição da água? Normalmente é a mulher, por vários fatores, inclusive pela questão doméstica, né? E da questão da saúde. A saúde ela é mais impactada com a questão da poluição, né, com acréscimos de adoecimentos, de pandemias, de epidemias, vem tudo gerado pela poluição das águas. Então a gente precisa cuidar cada vez mais. Bom, deixa eu perguntar aqui para o Wagner sobre algumas questões técnicas. Wagner, quem mora aqui na capital, quem vem visitar a capital amapaense, fica vislumbrado, claro, com o Rio Amazonas, né? A gente, capital banhada pelo maior rio do mundo, mas quando a gente vai para dentro do estado do Amapá, também a gente tem aí muitos rios, a gente tem bacias importantes, inclusive recentemente a gente estava aí na discussão sobre o plano diretor da bacia hidrográfica do rio Araguari. Como é que funcionam essas bacias? Quantas bacias a gente tem? A gente tem inclusive a música lá, Tarumã, que fala sobre o rio Araguari. O rio Araguari acredito que seja a mais importante
dessas bacias que a gente tem. É isso. Seja bem-vindo. Satisfação recebê-lo. Bom dia, Gilberto. Bom dia aos nossos colegas aqui da bancada, né? Primeiro, agradecer ao convite, né? Nós, como pesquisadores do IEPA, desde 1998, temos trabalhado essa temática sobre recursos hídricos, né? Trabalhando, por exemplo, a zona costeira, né? Então, nós temos aí uma experiência fantástica sobre a questão da erosão, sobre a questão da salinidade, sobre a questão de vazão, e ajudamos também a construir essa questão da primeira divisão das bacias hidrográficas do estado do Amapá. Naquela época nós tínhamos aí 39 bacias hidrográficas, mas como existe uma dinâmica muito grande, a SEMA agora já lançou uma nova divisão hidrográfica, depois eu acho que eles vão falar sobre isso já, e que essa divisão hidrográfica atual é a oficial hoje do estado, então eles vão poder explicar melhor sobre essa nova divisão hidrográfica. A dinâmica no Amapá ela é tão grande em decorrência da sua localização geográfica, onde nós temos o Rio Amazonas como um elemento fantástico e em contato com o Oceano Atlântico, isso produz uma condição que nenhum outro estado brasileiro tem. E aí você tem situações boas e situações que você tem que se preocupar, porque o homem acaba ocupando, como a Sandra falou, e executando ações que não são da natureza. Então você querer ocupar um espaço onde você tem um processo de erosão atuante, você vai complicar a sociedade. Então nós temos dados, por exemplo, de taxa de erosão no Bailique, essa questão de salinidade, toda essa situação que envolve, né? E é preocupante. Nós estamos monitorando hoje, ano passado nós publicamos um artigo no maior evento de recursos hídricos do Brasil, mostrando o efeito da salinidade, o grau de avanço da salinidade na nossa região em decorrência dessas mudanças climáticas, né? Quando a gente fala em mudanças climáticas, a gente acha que não afeta aqui a Amazônia, não afeta o Amapá, que nós temos o Rio Amazonas. E a gente vai poder, nesse debate hoje, falar um pouquinho para que a sociedade possa realmente se atentar para essas situações que estão acontecendo. Pois é, de fato, né? São os impactos dessas mudanças climáticas que estão afetando diretamente a vida de famílias que até então a gente imaginava que isso não poderia acontecer. Seca nos rios aqui da região amazônica, isso era impensável até alguns anos atrás, e a gente tem visto essas mudanças. O próprio volume de chuvas também, isso impacta no volume dos rios. Uma coisa está diretamente ligada à outra, e tudo passa pela maneira como a gente utiliza esses recursos naturais, são consequências das nossas ações. Marcos Almeida, diretor de Desenvolvimento Ambiental da SEMA, obrigado por estar aqui conosco nesse dia tão importante, e para a gente tratar de um tema que está aí no nosso dia a dia, que faz parte da nossa vida, da nossa subsistência, que é a água, mas como eu disse na abertura do programa, algumas pessoas não dão a devida importância. Falando das bacias hidrográficas do Amapá, quais são as mais importantes? Quantas hoje vocês já conseguiram mapear? Então, muito bom dia a todos, né? Primeiramente, quero agradecer por estar aqui falando de um tema tão importante. Aqui também falar dos nossos colegas que estão aqui, cada um com a sua especialidade, né? sobre esse tema. Então, nos últimos 3 anos, a gente pode, por assim dizer, que a nossa política de gestão das águas do estado teve grandes avanços, muitos avanços mesmo. A gente agradece muito, inclusive, o grande engajamento do nosso governador Clécio Luiz e o nosso senador Davi, que trouxe uma aproximação muito grande com o estado, com a ANA, que é a Agência Nacional de Águas e Saneamento, né? Então, com isso, a gente conseguiu concluir o nosso plano estadual de recursos hídricos, né? Era o único estado da federação que não tinha um plano ainda. Nós também agora finalizamos, por último, o plano diretor da bacia do Rio Araguari, a principal bacia do estado genuinamente amapaense, né? Que abrange 11 dos 16 municípios que temos aqui no estado. Então, como o pesquisador Wagner falou, nós tínhamos 39 bacias, né? Hoje, nós temos regiões geográficas de bacias que
feito a concentração delas, né? Então, e dessas 6 a gente dá um destaque especial para a região das bacias do rio Oiapoque, né? A bacia do rio Araguari e a bacia do rio Jari, que é a principal, né? Então, tratando sobre esse tema extremamente importante, o Dia Mundial da Água, para a gente refletir de fato, Gilberto, que nós estamos falando de um recurso que ele é finito, né? E também tratando da qualidade mais finito ainda, né? Então a gente precisa realmente refletir a importância desse recurso. Nós amazônidas, nós temos uma relação muito grande com as águas do rio. Elas servem de meio de transporte, lazer, né? Nós temos uma identidade cultural muito grande com a água. Então a gente precisa de fato cuidar cada vez mais desse recurso, e o que passa na nossa mente nos dias atuais é que essa relação ela tem diminuído cada vez mais da importância que o homem dá para este recurso, porque hoje a gente vive nas grandes cidades, as águas elas estão canalizadas, né? Elas estão sendo contaminadas, cada vez você tem estruturas cinzas, prédios, aí você passa a perder a relação com esse bem que a gente está vivendo nesse meio aquático aí desde a nossa gestação, né? Desde a nossa formação, né? A gente vai perdendo isso. Então, trazer a reflexão de fato para esse dia importantíssimo. O estado do Amapá, eu fico vislumbrado com as belezas, com a quantidade de recursos hídricos que nós temos ainda no estado, né? Mesmo passando por algumas transformações ao longo das últimas décadas. A gente tem feito bastantes estudos lá na SEMA, inclusive rodado algumas modelagens onde a gente nitidamente nos últimos 20, 30 anos a distribuição de chuvas tem sido cada vez mais irregular no estado. Nós estamos com déficit de precipitação em torno de 80 milímetros. A gente pode dizer isso é pouco, mas esses 80 milímetros eles fazem muita diferença nos meses iniciais. E quando a gente tem perda de precipitação nos meses iniciais, a gente vai ter uma estação seca mais severa. Então, a gente precisa cada vez mais valorizar realmente, dar importância a esse recurso extremamente importante e fazer com que as pessoas reflitam e tenham voltar com essa relação realmente de valorização desse recurso que é importante para a vida de todos. Tá certo, muito bem exemplificado pelo Marcos. Armando Eduardo de Souza, coordenador de recursos hídricos do Amapá. O nosso plano estadual de recursos hídricos ele é relativamente novo, né? Estava inclusive dando uma pesquisada aqui. Em 2025 nós tivemos aí a oficialização pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional da entrega do Plano Estadual de Recursos Hídricos, parceria inclusive com o governo do estado. A cerimônia aconteceu aqui na capital. E o plano ele serve como um instrumento técnico e para garantir o planejamento das águas, prevenir crises hídricas, proteger os recursos naturais também frente a essas mudanças climáticas. Que pontos você destaca desse plano diante do cenário atual em que a gente se encontra? Seja bem-vindo. Obrigado. Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos aqui na mesa. Realmente o nosso plano estadual de recursos hídricos ele é bem recente, né? Foi aprovado em junho do ano passado, né? Foi um projeto com uma parceria, né? Um apoio do Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, né? Ministério que é coordenado, né? Que é gerido pelo ministro Valdez, né, Valdez Góes, e teve um trabalho de pesquisa amplo, né, realizado por uma empresa consultoria que fez todo esse trabalho de elaboração do plano, né,
de definição das diretrizes, mas tudo em conjunto com os técnicos da SEMA, né? Então esse plano ele é a nossa base de trabalho, né? Então a Coordenadoria de Gestão de Recursos Hídricos da SEMA, ela é o braço executor, né, da política estadual de recursos hídricos do estado, e o plano é onde define as nossas diretrizes de trabalho, né, os objetivos, define principalmente os instrumentos, né, da política estadual no qual a gente opera, né, como as outorgas de uso de água, né, as ações de fiscalização, né, dos recursos hídricos, de monitoramento hidrológico, né, também define os níveis de capacitação. Então, hoje o nosso trabalho na coordenadoria é todo pautado a partir das diretrizes do plano, né? E aí, a partir daí, a gente vai implementando essas diretrizes, né? Então, esse plano é importante porque a gente tem muitos desafios, né, a tratar na área de recursos hídricos, né? Porque a água, ela é um bem econômico, né? Então, todo empreendimento, ele necessita, né, da água para estar produzindo, estar gerando riqueza, né, elaborando um produto. Então, a maioria praticamente todas as atividades econômicas necessitam. Então, aquele empreendimento, ele precisa ter a sua outorga, né, mas também precisa ter o seu monitoramento, né, da quantidade para que aquele empreendimento use, né, a água em uma determinada região, mas que não falte para outra atividade. E principalmente também da questão da poluição, né? Então a nossa cidade está crescendo, né? Muitas empresas novas estão chegando e a gente precisa ter um controle e monitoramento maior dos efluentes que são lançados nos rios, né? Então a gente pode debater muito ainda também essa questão da poluição, né, das águas, mas também que está relacionado com o lançamento de efluentes, né? E é interessante porque quando a gente fala de água, a gente fala da água dos rios, a gente fala da água do subsolo, Isso. A gente fala da água que é distribuída para as residências. Então, assim, é água no contexto amplo mesmo, né? Isso. Então, quando a gente fala de água, a gente fala de abastecimento, né, para as comunidades, abastecimento público. A gente fala também de saneamento, né? Então a gente fala de agricultura, relacionado também à piscicultura, né? Então a água ela vai abrangendo todas as atividades econômicas aí do estado. Tá certo. Lidiane, o Marco já explicou para a gente que a água é um recurso finito, embora muita gente não acredite, né? Mas em algumas regiões já serve inclusive essa dificuldade. E a própria região amazônica, que até então não enfrentava esse tipo de problema, tem enfrentado essa questão baixa do nível dos rios, tem comprometido a navegação, inclusive, o abastecimento de alimentos, porque na nossa região amazônica os rios são as ruas, muita coisa chega através das hidrovias aqui, então isso tem um impacto econômico diretamente, um impacto social e impacta na sobrevivência de comunidades, sobretudo aquelas mais distantes. Como é que vocês têm trabalhado essa questão da conscientização, desde quem mora nessas comunidades até quem está aqui na chamada cidade grande? Muito bem. Bom, lá na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, através da nossa coordenadoria, né, a gente trabalha diretamente com a educação ambiental, a gente vai até a comunidade. O que a gente observa é que a população amapaense, ele está de costa para o mar, né? Ele, apesar da abundância que ele vê, mas ele não tem aquela noção ou não se percebe da importância que nós temos. Que o rio, ele está ali naquela abundância, mas ele é finito. Ele pode acabar, sim. Então, o que a gente precisa lá, através da nossa coordenadoria, a gente trabalha levando informações, difundindo conhecimento realmente. Aí, como eu falei anteriormente, nós temos vários projetos para trabalhar essa temática, principalmente da problemática que a gente observa que é grande, que é a problemática dos resíduos sólidos, da poluição nos
no nosso rio, no nosso mar amazônico, né? Nós estamos com uma campanha bem vasta, bem grande, essa campanha de estar levando informações, difundindo conhecimentos, fazer com que a população ela possa fazer essa reflexão, fazer com que elas sintam pertencente daquele ambiente, né? Porque nós precisamos cuidar desse bem tão precioso. Não só preservar a água, não só cuidar, mas a gente tem que ter essa noção de que a água representa a vida, representa a cultura, representa a dignidade daquele povo. E que o rio, cada igarapé, cada nascente, ele tem um papel fundamental naquele território, né? Os interesses econômicos, eles são uma ameaça aos nossos recursos hídricos? Sim, com certeza, porque não faz não reflete de que essa parte econômica vai afetar a comunidade, porque a comunidade ela depende desse bem tão precioso, né? A população ela necessita. Então a gente precisa ter essa reflexão, levar a educação ambiental, levar informações para a sociedade de modo geral. O desafio maior é mudar o pensamento de um adulto ou trabalhar ali na base, as crianças, nas escolas, dentro das famílias? A gente trabalha com a vertente da educação ambiental crítica, né? Não é só mudança de comportamento, não é só mudança de pensamento. A gente tem que trabalhar assim desde pequeno, claro, com as crianças, que elas vão ser os multiplicadores, né? Porque a criança trabalhar com a escola, com as crianças, elas vão incentivar os pais a melhorar. Mas a gente trabalha nessa educação ambiental crítica, fazer com que as pessoas possam trabalhar em cima da problemática. Qual a problemática maior que nós enfrentamos aqui no estado do Amapá? É a questão do resíduo? Então, vamos trabalhar essas consequências desse resíduo. Então, levar esse conhecimento para a gente debater mesmo, trabalhar em cima dessas problemáticas. Então, trabalhar desde a criança até com o adulto, e nesse trabalho bem árduo que é mesmo fazer com que a pessoa se sensibilize daquela problemática, onde ela mesma vai se conscientizar a mudanças de hábitos. Sandra, a gente tem esse desafio aí de conscientizar a mudar os hábitos, e eu imagino que no movimento também tem esse desafio de trazer mais pessoas para o movimento. Por conta daqueles que não resolveram cuidar, é preciso aumentar esse movimento para aqueles que vão limpar a sujeira que foi deixada por outros, né? Exatamente. O movimento Rio Amazonas Limpo e Saudável, ele teve início justamente com essa percepção de que o meio ambiente estava mal cuidado, mal olhado. Nós não sentíamos, nós não percebíamos o sentimento de pertencimento. Está ali, eu quero, é necessário, mas eu não cuido, não cabe a mim cuidar. E a gente veio para mostrar que cabe sim, né, cuidar. A própria Constituição fala que cuidar do meio ambiente é direito de todos e é obrigação do poder público e das pessoas cuidar, cada um de nós. Então, hoje a gente tem esse viés em todas as áreas do conhecimento, né? Em todos os poderes. Então, a gente trabalha com o poder legislativo, executivo, judiciário, né? A iniciativa privada, e trabalhamos todas as áreas do conhecimento, educação, cultura, lazer, e principalmente a gente vai às escolas, né? A gente faz o trabalho de coleta de resíduos, sim. Se as pessoas não jogassem, não precisava a gente estar indo lá juntar, né? Mas a gente vai às escolas justamente pensando que do início é mais difícil. Eu sou psicóloga também, além de administradora, eu sou psicóloga. Então a gente sabe que ninguém muda ninguém. A pessoa só muda a partir de uma necessidade sua, intrínseco. Eu posso gastar o latim que eu quiser para dizer para ti que tu tem que mudar a abotoadura da tua camisa, mas tu só vai botar quando tu te sentir que aquele jeito não tá confortável, não tá agradável aos olhos dos outros. Entendeu? Verdade. Então é isso, a gente começa de criança entendendo que a criança pode ser um multiplicador dessa ideia e ela mesmo chamar a atenção, igual como na educação do trânsito, né?
quando tu coloca para a criança as legislações do trânsito, ela mesmo diz, olha, pai, sinal vermelho, olha, amarelo para te diminuir, né? Para tu pisar não joga lixo pela janela do carro, pode atingir uma pessoa ou causar um outro acidente. Então é isso. Na educação ambiental é a mesma coisa. Você tem um movimento secular de descarte de lixo inadequado, e isso para mudar leva anos, querido, leva trabalho. Mas a gente não tem medo e nem desiste. Começamos com 2 voluntários, hoje a gente consegue levar para o leito do Rio Amazonas, envolvido efetivamente nas ações, cerca de 800 voluntários. Legal. Wagner, você mencionou o arquipélago do Bailique, uma região ali com características bem particulares por ser um arquipélago, que tem enfrentado alguns desafios. A questão da salinização da água do rio e a questão também do fenômeno das terras caídas. Esse processo, ele tem avançado, e eu queria saber como é que vocês têm acompanhado essa questão e se há uma ameaça real à existência do arquipélago do Bailique. Veja só, Gilberto, esse trabalho que a gente faz de longo prazo, ele possibilitou exatamente a gente identificar algumas situações que a gente chama de impactos antrópicos, impactos do homem no meio ambiente, que auxiliaram nas mudanças ambientais que ocorreram naquela região. Então, muito hoje do que acontece na região do Bailique foi fruto de uma ação impensada, falta da nossa cultura educacional, de pensar na questão ambiental, porque a gente não tinha essa preocupação, né? Muita água, né? Muita abundância de água, e a gente achava que nunca isso poderia causar um transtorno. Então, só para a gente contextualizar, as mudanças dos impactos ambientais, da dinâmica que ocorre no Bailique, ela foi potencializada pela abertura de um canal que eu tive a oportunidade de conhecer quando ele ainda estava com 1 metro de largura, e hoje ele tem tem 2, 3 quilômetros de largura, tem mais de 30 metros de profundidade, e esse canal ele foi aberto com o objetivo dos búfalos serem deslocados de uma área para outra. Então, a facilidade verde do agricultor de pegar uma balsa, levar o búfalo para uma outra área, não, vamos abrir o caminho aqui pelo búfalo, e o búfalo é pesado, anda um atrás do outro, e esse foi abrindo o canal. Este canal se chama Urucurituba. O que aconteceu depois disso, em 2013, ele rasgou o rio Araguari, da ponta do canal, da margem até o rio Araguari, e conseguiu chegar lá, rasgou, e com isso a água que saía pela foz do rio Araguari passou a descer pelo Urucurituba. Por isso que acabou a pororoca, por isso que acabou as águas. E o impacto disso foi que o rio Araguari, que desaguava depois do arquipélago do Bailique, ele tinha uma função de barreira hidráulica da água do oceano que vinha para cá. Então a água do oceano vinha, a água do rio Araguari entrava, então diluía essa água. A partir do momento que essa água não tem mais, a água do oceano entra direto. A água do Urucurituba está saindo aqui. Quais foram os impactos? Impacto na salinidade e impacto na erosão do arquipélago. Então, essa foi uma ação que foi potencializada pelo homem. As mudanças climáticas estão aí, mas foram potencializadas por uma ação do homem. Então, só para a gente colocar números, numa erosão, no monitoramento que nós fizemos em várias comunidades, nós temos comunidades, Sandra, que recuam 10 metros por ano no Bailique. Você sabe que é 10 metros por ano? Num ano você coloca a sua casa aqui, quando você vê, já está caindo a sua casa, e as pessoas entram em desespero, as pessoas tentam desarmar a sua casa, colocam o mar para cima um pouquinho, e nós chegamos lá com eles e dissemos, olha, se você colocar aqui, daqui ano que vem vai ter que tirar de novo, porque está 10 metros aqui. Então tem comunidade que é 10 metros, tem comunidade que é 5, tem comunidade que é 1. Então esse é um trabalho que tem que ser feito, monitoramento de longo prazo. Nós temos conversado muito com a SEMA, que tem nos apoiado aí nessa visão de que é preciso monitorar, assim como a salinidade. Então, quando nós começamos a monitorar, o arquipélago Bailique tinha problema de salinidade? Tinha. Só que esse problema de salinidade perdurava 3, no máximo 4 meses. Era agosto, setembro, outubro, novembro, no máximo. Hoje em dia, são 8 meses de água salina, salobra. Então, você não consegue tomar água.
as pessoas que moram lá têm dificuldade de beber, têm dificuldade de comer, por quê? Até os peixes estão mudando o seu habitat, né? Então, eles estavam acostumados a pescar um tipo de peixe, hoje são outro. Eles disseram para mim, olha, o açaí está mudando de gosto. Então, isso, olha só, o impacto não é mais só social, não é só mais ambiental, é um impacto econômico, Sim. um impacto na saúde das pessoas. Como é que está a saúde dessas pessoas? Né? Já que estão tomando água salobra. A gente sabe que aí tem a questão de pressão na arterial por causa do sal, né? Então, é uma questão. E aí me perguntaram, essa cunha salina pode chegar em Macapá? Olha, ela está avançando. Quando a gente começou a monitorar, ela ficava bem na ponta do arquipélago. Hoje ela já está chegando no final do arquipélago. E se a gente não entender o que está acontecendo no monitorar, isso pode, no futuro, a gente não pode prever quanto tempo, mas isso pode estar acontecendo. Né? Preocupante. Você mencionou o rio Araguari. A gente tem ali 3 hidrelétricas. A gente tem Paredão, Cachoeira Caldeirão e Ferreira Gomes Energia. Corações que é ali no Paredão, né? Essas 3 hidrelétricas muito próximas ali, entre Porto Grande e Ferreira Gomes, elas também impactaram no volume e na fluência do rio Araguari? Olha, foi feito vários estudos, inclusive o Ministério Público solicitou vários estudos, o IEPA também ajudou nesse processo, né? Então, o que acontece é que antes da hidrelétrica, dessas 2 hidrelétricas funcionarem, as 2 últimas, que se eu não estou enganado, é Ferreira Gomes e de Porto Grande. Cachoeira Caldeirão. Caldeirão, né? Antes dessas hidrelétricas funcionarem, elas começaram a funcionar em 2014. E o processo de rompimento foi em 2012, 2013. Então, existe uma relação, claro que existe, porque qualquer alteração, qualquer atividade do homem, ela produz uma alteração. Então, a gente diz, não tem impacto. Não. Ela deve ter causado algum tipo de coisa. Agora, o nível dessa alteração, dessa mudança no Araguari, ela foi em decorrência desse rompimento dessa margem do Araguari que interligou o rio. Agora, inclusive, eu acho que nesse plano estadual de recursos hídricos, isso já deve ter apontado. O rio Araguari não tem mais a foz para lá. Agora, o rio Araguari, a foz em direção ao Bairique. Isso deve estar apontado, eu creio que o Armando pode falar melhor sobre isso. Complementar, em 2023, eu tive a oportunidade de fazer um voo naquela região. E ali, naquele ano, a gente já constatou que a foz do rio Araguari já estava toda fechada, né? Então, todo o leito do rio, ele virou um grande campo, né? E aquela zona costeira, toda a foz foi tomada de vegetação de mangue, né? E a vegetação de mangue avançando para esse leito comatado do rio Araguari. Então, essa região já está passando por um processo, né, digamos assim, de reequilíbrio de toda a ecologia, né? Então, ali toda aquela dinâmica ecológica que havia, né, com a existência do rio Araguari, hoje ela já não existe mais. E a vegetação de mangue está avançando, né? E uma nova dinâmica ecológica está se formando ali, né? E aí, como o Dr. Wagner falou, existe um impacto antrópico, né? Então, a gente constatou que nessa região do rio que virou um campo, já existiam búfalos, né? Criações de búfalos e cercamento já, né? Então, fazendas já estavam cercando ali onde antigamente era o rio. Então, esse tipo de atividade também não deveria acontecer, porque ela vai prejudicar esse fenômeno, esse trabalho de readaptação ecológica em virtude dessas alterações. A gente teve um outro fenômeno também ali no rio Araguari, no município de Porto Grande, que era impactado pela construção civil, a exploração de minério classe 2, seixo. Inclusive, nós tivemos uma intervenção muito grande, até o próprio IBAMA, inclusive, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, fizeram algumas ações ali naquela região em função desses impactos da exploração desenfreada de seixo naquela região. Hoje tem diminuído porque a construção civil está usando outro tipo de material, inclusive tem usado brita agora mais do que seixo, mas aquilo também acabou impactando de alguma forma nessa questão do rio Araguari? Ele impacta muito na questão da qualidade, né? Na navegabilidade também, na navegação ali? Isso.
Mas esse tipo de atividade, ela não é proibida. E como você falou, ela tem que ter um controle. Porque se ela for realizada de forma desordenada e discriminada, né? E sem o devido controle, aí ela pode causar impactos, né? Na qualidade da água, né? Impacto na ictiofauna da região, né? Da disponibilidade dos peixes, né? Então, mas, salvo engano, diminuiu a atividade desse trabalho lá, né? Porque mudou o tipo de produto utilizado também, um produto bem menos agressivo ao meio ambiente. Gente, você está acompanhando aqui o Voz do Mar Amazônico. Esse programa aqui é uma parceria da Assembleia Legislativa do Amapá, através da nossa divisão de rádio e TV, juntamente com o Governo do Estado, através da SEMA, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Já fiquei sabendo aqui que será o primeiro de muitos episódios que virão aí pela frente, e o primeiro nesse dia simbólico, um dia importante, que é o Dia Mundial da Água. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com o nosso Vozes do Mar Amazônico. O intervalo é rápido, a gente volta já. Você joga papel no chão, óleo na pia, fio dental no vaso, latinhas no chão, bituca de cigarro na rua, não recicla sacola plástica? Então não fique chocado com as notícias de desastres ecológicos e morte dos rios. São as nossas atitudes diárias que podem mudar essa realidade. Descarte os resíduos no lugar certo. Meio ambiente. A Assembleia cuida. Assembleia Legislativa. Compromisso com o Amapá. Salve os grandes heróis de Vitória, desbravantes dessa liberdade. Salve o povo feliz desta terra que um sonho encerra para a realidade. Assim como na canção, superação, determinação e vitória são características na história do município de Vitória do Jari e de pessoas como Carmita Duarte Medeiros, Prêmio Sebrae Mulher de Negócios da edição de 2009, pelo seu trabalho à frente da Associação de Mães Artesãs do Vale do Jari. Vitória do Jari nasceu de um núcleo de pessoas que trabalhavam no Parque Industrial da Cadã e evoluiu para um polo econômico ativo com atividades de comércio e serviços, contribuindo no desenvolvimento do Amapá. A Assembleia Legislativa abraça Vitória do Jari, participando ainda mais da construção desse município, com projetos que elevam a autoestima e a qualidade de vida do povo vitorense. Um abraço, Vitória do Jari. Assembleia Legislativa. Desculpa essa de matar o mosquito, tô com medo da dengue, meu filho. Mas mamãe, não é assim que a gente elimina o mosquito da dengue. Como é então? Para acabar com a dengue, a gente não pode deixar água parada em vasos de plantas, calhas, garrafas e pneus. Bora acabar com a dengue, a gente já tá fazendo a nossa parte. Faça a sua também. Ainda bem que a senhora aprendeu a eliminar o foco da dengue. Assembleia Legislativa, juntos contra a dengue. Santana, importante no desenvolvimento, nas decisões políticas e na economia amapaense. Tem a ilha, cenário de filme, tem os igarapés, do lago, da fortaleza. Tem um povo que trabalha e sonha. Do Porto, Santana acena para o mundo e se faz presente na vida do nosso estado. Santana do Matapi, do Manganês, da Estrada de Ferro, da área de livre comércio, do Distrito Industrial. Santana tem potencial para oferecer a empreendedores para crescer e contribuir no desenvolvimento do Amapá. A Assembleia Legislativa abraça Santana, participando ainda mais da construção desse município, com projetos que elevam a autoestima e a qualidade de vida do povo santanense. Um abraço, Santana. Assembleia Legislativa. Este programa é livre para todos os públicos. Você joga papel no chão, óleo na pia, fio dental no vaso, latinhas no chão, bituca de cigarro na rua, não recicla sacola plástica?
Então não fique chocado com as notícias de desastres ecológicos e morte dos rios. São as nossas atitudes diárias que podem mudar essa realidade. Descarte os resíduos no lugar certo. Meio ambiente. A Assembleia cuida. Assembleia Legislativa. Compromisso com o Amapá. Salve os grandes heróis de Vitória, desbravantes dessa liberdade. Salve o povo feliz desta terra que um sonho encerra para a realidade. Assim como na canção, superação, determinação e vitória são características na história do município de Vitória do Jari e de pessoas como Carmita Duarte Medeiros, Prêmio Sebrae Mulher de Negócios da edição de 2009, pelo seu trabalho à frente da Associação de Mães Artesãs do Vale do Jari. Vitória do Jari nasceu de um núcleo de pessoas que trabalhavam no Parque Industrial da Cadã e evoluiu para um polo econômico ativo com atividades de comércio e serviços, contribuindo no desenvolvimento do Amapá. A Assembleia Legislativa abraça Vitória do Jari, participando ainda mais da construção desse município, com projetos que elevam a autoestima e a qualidade de vida do povo vitorense. Um abraço, Vitória do Jari. Assembleia Legislativa. Desculpa essa de matar o mosquito, tô com medo da dengue, meu filho. Mas mamãe, não é assim que a gente elimina o mosquito da dengue. Como é então? Para acabar com a dengue, a gente não pode deixar água parada em vasos de plantas, calhas, garrafas e pneus. Bora acabar com a dengue. A gente já tá fazendo a nossa parte. Faça a sua também. Ainda bem que a senhora aprendeu a eliminar o foco da dengue. Assembleia Legislativa. Juntos contra a dengue. Santana, importante no desenvolvimento, nas decisões políticas e na economia amapaense. Tem a ilha, cenário de filme, tem os igarapés, do lago, da fortaleza. Tem um povo que trabalha e sonha. Do Porto, Santana acena para o mundo e se faz presente na vida do nosso estado. Santana do Matapi, do Manganês, da Estrada de Ferro, da área de livre comércio, do Distrito Industrial. Santana tem potencial para oferecer a empreendedores para crescer e contribuir no desenvolvimento do Amapá. A Assembleia Legislativa abraça Santana, participando ainda mais da construção desse município, com projetos que elevam a autoestima e a qualidade de vida do povo santanense. Um abraço, Santana! Assembleia Legislativa. Este programa é livre para todos os públicos. Abraçando o Amapá, estamos mostrando nossos municípios, nossas cidades, nossa gente, suas curiosidades e belezas, tão diferentes em suas culturas, tão iguais em sua amapalidade. A história de Calçoene começa em 1893. A vila que nasceu em frente à Cachoeira do Firmino abriga histórias da civilização Cunani, de onde foram resgatados grafismos das cerâmicas encontradas nos sítios arqueológicos. O Círculo de Pedras, que se acredita ter sido um antigo observatório indígena, conhecido como Stonehenge do Amapá, numa referência ao Stonehenge da Inglaterra. O distrito de Lourenço e sua história de garimpagem, que remonta ao século passado. O rio Calçoene, com suas corredeiras e cachoeiras. E a praia do Goiabal, banhada pelo Atlântico. A Assembleia Legislativa abraça a Calçoene da pesca, da agricultura, um potencial para empreender e contribuir com o desenvolvimento do Amapá. Um abraço, Calçoene. Assembleia Legislativa. O município. Questão da estiagem, está preparado para a inundação. Não sabe se sair inundação, mas na estiagem. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Vozes do Mar Amazônico, nesse dia 22 de março de 2026, hoje Dia Mundial da Água, e a gente está aqui, aliás, no intervalo, o programa continuou, inclusive aqui em off, porque a gente continuou debatendo esse assunto, porque é um assunto que gera, de fato,
um amplo debate nas várias vertentes. Deixa eu aproveitar e trazer o Wagner aqui, porque o Wagner traz um dado interessante. Avançamos, gente, olha, avançamos. O Instituto Trata Brasil, todos os anos, divulga dados da questão do saneamento básico no país. E o Amapá, ele sempre teve dados muito preocupantes em relação ao abastecimento de água, a questão do saneamento básico como um todo. E a gente tem alguns avanços, né, Wagner? Gilberto, os dados ainda refletem a necessidade da gente melhorar bastante na questão de saneamento, mas já melhoramos em relação ao ano passado. Nós estávamos aí, entre as 100 maiores cidades do Brasil, o nosso ranking era 98, né? E esse ano nós estamos em 93, então nós melhoramos as 5 posições, né? Isso já é para a gente, para quem trabalha com recursos hídricos, já é um alento, já significa que existe pelo menos uma tendência de melhora, né? E a gente espera que essa questão da distribuição de água tratada possa melhorar, que melhora a nossa saúde, a coleta de esgoto, o tratamento de esgoto, né? Que tudo isso possa continuar avançando aí no nosso estado. Pois é, gente. Aliás, saneamento básico, quando a gente fala em saneamento básico, muita gente acha que é só a questão de esgoto. Não. Abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e também a drenagem de águas pluviais. Tudo isso está envolvido aqui na questão do saneamento básico. Marcos, quando a gente debate o tema de forma ampla, a gente percebe que o cidadão tem o seu papel, mas cada ente também tem o seu papel, seja ele público ou privado, dentro desse processo, né? Muito bem, a gente precisa a cada dia refletir que cada um de nós temos um papel fundamental na conservação do uso dos recursos hídricos, né? A gente tem que entender a participação de cada um de nós e a coparticipação dos mais diversos atores em relação ao uso dos recursos hídricos. E quando a gente implementa políticas públicas que possam fortalecer, de fato, a gestão desses recursos, quando a gente coloca a pesquisa a favor desses estudos que possam realmente, de fato, comunicar a importância de fazer gestão desses recursos, quando a gente coloca a nossa educação ambiental para funcionar de fato, para a gente dialogar com os mais diversos setores, a gente consegue trazer a grande reflexão da importância realmente da gente desse elo que nós temos com esse importante recurso para a vida de todos. Então, é isso que a gente, enquanto Secretaria de Estado de Meio Ambiente, né, nós somos os grandes executores da política pública de gestão dos recursos hídricos do Estado, a gente sabe muito bem dos desafios que nós temos, né? Nosso Estado é um Estado ainda com a grande abundância de recurso hídrico, mas quando os efeitos das mudanças climáticas atingem o nosso Estado, a gente fica realmente pensando, poxa, quem diria há 2, 3 anos atrás que o Estado hoje tem um monitor de secas da ANA, onde a gente monitora as secas em todos os municípios do Estado, né? A gente nem poderia imaginar falar sobre seca no Estado. E quando a gente retorna ali para o ano de 2023, a gente viu aí o que aconteceu, né? Pouca chuva, uma precipitação bastante esparsa, mal distribuída, causou um estresse muito grande hídrico das plantas, das árvores, né? Da vegetação, onde nós também, nesse mesmo ano, nós tivemos ali a maior concentração de alerta de focos de calor e incêndio, né? Então, a gente precisa, a cada dia, realmente trazer essa responsabilidade para cada um de nós. Não é só o ente público, não é só o poder público, não são as ONGs, são todos nós responsáveis por esse grande recurso importante realmente para cada um de nós. E a gente precisa comunicar cada vez mais com os mais diversos setores, mesmo que a gente tenha disponibilidade hídrica ainda em abundância no Estado, a gente precisa cuidar disso. Interessante que a gente depende de um equilíbrio no planeta, literalmente, né?
A gente está falando de água dos rios, de água encanada, mas tem água da chuva, que você mencionou agora, por exemplo, também. Porque a escassez de chuva, ela traz uma série de impactos também. O excesso de chuva, ele também provoca impactos também. Ou seja, a gente precisa de um equilíbrio de fato, e isso depende de todos nós. E quando a gente olha para dentro da Amazônia, a responsabilidade é ainda maior, porque o mundo olha para a Amazônia como se nós tivéssemos toda essa responsabilidade de preservar, de cuidar, e é então importante que a gente faça esse debate aqui. Marcos, você falou sobre os desafios, né? Quais são esses principais desafios hoje de colocar em prática essa política estadual de resíduos hídricos? O principal desafio que nós temos hoje é de manter o equilíbrio, principalmente do ciclo hidrológico, né? Nós somos ainda um estado com muita floresta, né? Então isso também é um fator importantíssimo. Essa relação do Amazônida com a floresta, com as águas, isso é muito, muito importante que a gente possa valorizar cada dia, mas o nosso maior desafio hoje é com a qualidade dessa água, né? Manter a qualidade dessa água para uso público, para consumo humano, para os mais diversos usos do ponto de vista econômico. Então a gente precisa zelar muito pelo nosso balanço hídrico, né? Nós temos a gente tem alguns estudos ainda sobre a questão da disponibilidade hídrica superficial, mas pouco sobre a subterrânea. Então, esse balanço hídrico é extremamente importante ter estudos, né? Por isso que a pesquisa é extremamente importante, para que a gente possa realmente ter dados suficientes para tomada de decisão, né? E hoje nós temos, todos sabem, né? O próprio IEPA já fez grandes divulgações da contaminação dos nossos peixes em relação ao mercúrio, né? Essa é uma grande demanda nossa. A gente está, inclusive, para esse primeiro semestre ainda, startar diversas compras de equipamentos, sondas que possam aferir o grau de concentração desse mercúrio nas mais diversas bacias que nós temos. Então, a questão da conservação desse recurso, né? E a questão da qualidade, nós temos hoje um programa fantástico da ANA, que é o Qualiágua, né? Então, a SEMA monitora de tempos em tempos, né, informando a qualidade da água em todo o estado. Então, a gente precisa realmente estar muito atento à qualidade da água, porque a gente usa água para tudo. Para tomar banho, para se alimentar, e a gente tem hoje uma preocupação muito grande hoje também com o que é lançado nesses corpos hídricos, né? Nós temos hoje, a gente está passando por uma transformação econômica, uma grande expansão, principalmente dos condomínios no estado. Então todos eles estão optando hoje por ter as suas estações de tratamento de esgoto sanitário, mas ele precisa ser lançado, tratado em algum lugar. E eles são lançados nas mais diversas bacias do estado, né? E a bacia aqui de Macapá, que pega Macapá, também ali Taubal, bacia de Igarapé do Fortaleza, né? Que é onde tem a maior carga hoje. Então a gente está muito atento, Gilberto, realmente com o uso desses recursos, com a manutenção desses recursos e com a qualidade da água no nosso estado, né? A gente já frisou bem aqui, a gente tem muitos instrumentos hoje, nós temos atuação muito grande hoje de um comitê da Bacia do Rio Araguari, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, mais diversos atores, pesquisa, entes públicos, para que a gente possa, de forma conjunta, participativa mesmo, chamar essa responsabilidade que cada um de nós somos responsáveis para manter esse recurso e é um estado que é um estado de água, né? Um estado de floresta de muita água. Então a gente precisa realmente cuidar muito bem disso.
Pois é, nossa responsabilidade é bem maior, né? Estado preservado do país, nossa cobertura vegetal intacta, então é uma responsabilidade muito grande. Armando, a ciência e a pesquisa elas têm um papel fundamental nesse processo também de ajudar. Eu acompanhei alguns exemplos em alguns estados onde a dificuldade de água é muito grande e graças a um bom sistema de tratamento de esgoto é possível inclusive reutilizar aquela água, até mesmo para irrigação, por exemplo, de plantações na agricultura. Então, é um exemplo de como utilizar de forma correta essas ferramentas. Aqui no estado, a gente tem exemplos semelhantes também de trabalhos de pesquisa, de ciência, que têm contribuído nesse processo? Sim, né? A gente já tem algumas iniciativas que a gente tem conhecimento, né? Aqui na cidade a gente tem o Shopping Garden, que ele tem um sistema de reuso da água, né? Então toda a água que é utilizada no shopping, então passa por um sistema de tratamento e reaproveitamento na própria atividade lá do shopping, né? Então esse sistema ele é licenciado lá pela SEMA, né? E a gente tem uma série de trabalhos, né? Como o Marco já mencionou alguns aqui, né? Trabalhos voltados, né? para geração de dados, né? Da qualidade da água, como esse programa do Qualiágua, né? Que é um programa em parceria com a Agência Nacional de Águas, que ela paga para a SEMA um recurso para que a gente possa estar efetuando monitoramento. Então ela também já disponibilizou um material, né, uma sonda, né, que a gente faz a análise em campanhas periódicas, e aí a gente vai gerando dados da qualidade da água dos rios. Então a gente tem dados da qualidade desde do Amazonas, Mazagão até no Oiapoque, né, passando pelo Araguari, então principais rios do estado. Isso é importante, esses dados, né, porque gera subsídios para pesquisa, né. A partir do ano que vem a gente já vai ter, hoje a gente já tem alguns parâmetros que a gente estuda, que faz o levantamento. A partir do final do segundo semestre, já para o ano que vem, a gente vai ampliar esses parâmetros, a gente vai incluir parâmetros microbiológicos, né? Justamente para a gente entender como é que está se dando o impacto, né, do lançamento de efluentes, do esgoto não tratado nos rios, né? Então a gente vai incluir esses parâmetros e daí, a partir daí também a gente vai precisar fazer parcerias, né, com a universidade. Hoje, nesse quesito da pesquisa, a gente iniciou uma parceria com a Unifap, né, no qual o professor Alan Cunha, que ele está realizando uma pesquisa relacionada à emissão de gases de efeito estufa ali nos reservatórios da hidrelétrica. Então é um trabalho que ele está realizando, a gente está dando apoio, e esses dados que ele identificar, ele também vai compartilhar com a SEMA, né, para reforçar mais ali as informações da SEMA. E uma série de outros trabalhos, como o Marcos também falou, da sala de situação, né, que a gente tem a possibilidade hoje de estar fazendo o monitoramento, né, da seca no estado, a partir desses dados, né, pluviométricos, históricos, né, e aí a partir desses dados, a gente identificar algum evento fora do comum, né, então a gente pode acionar ações de prevenção, né, para esses eventos extremos. E aí, a partir daí, entra também a parceria até com a Defesa Civil, que se a gente identifica que, por exemplo, a partir do período de seca, né, esse ano, vai ter uma seca mais severa em determinado município, então a gente já planeja, né, a gente já aciona os parceiros e já propõe ações antes de chegar esse período. Então, quando chegar esse período de seca, a gente já tem ações, né, medidas para minimizar esses impactos. O próprio abastecimento de água ali para a região ali, que
região do Sucuriju, também no município de Amapá, que também enfrenta essa questão da salinização também. Esse planejamento também passa por vocês, né? Sim, hoje, se eu não me engano, o IEPA está com um grupo fazendo uma pesquisa ali da salinização, né? E já indicaram uma necessidade de parceria com a SEMA, né? Hoje a SEMA tem recursos para isso, né? Tanto recursos da Agência Nacional de Águas, que são repassados através do programa Progestão, que a gente tem convênio, e recursos também do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, né? Que a gente pode estar auxiliando, né? Para quem acompanha o noticiário aí, a gente sempre traz aqui a informação de que o governo do estado encaminha água potável, inclusive, para essas regiões, e é água que falta lá na região e que chega através dos rios. Olha só como a água está presente na nossa vida. Marcos, falando em qualidade da água, a gente tem já empresas de água mineral aqui instaladas no Amapá, inclusive, né? Como é que vocês têm trabalhado para acompanhar essa produção, garantir que a água chegue com qualidade ao consumidor e também a água fornecida pela nossa concessionária, né? Água que é captada aqui no Rio Amazonas e que é distribuída para boa parte da população. A gente tem ali os sistemas isolados também, são através de poços, mas a boa parte sai ali do nosso Rio Amazonas. Muito bem. Nós temos diversos programas de monitoramento, né, da qualidade da água. Como eu já falei aqui, o próprio Qualiágua, mas também nós temos um papel muito importante da SVS, né, que também monitora as nossas águas aqui, né. Há uma ampliação muito grande realmente agora dessas empresas, né, que estão fornecendo água mineral no estado. Nós somos um estado muito rico de água mineral. Então, agora o papel da SEMA, a gente não tem um papel muito assim direto de monitoramento da qualidade da água dessas fábricas, né? O que acontece muitas das vezes são realmente algumas denúncias que são feitas, né? A gente, de tempos em tempos, também com a SVS, a gente também monitora essas águas, e a gente, pelo menos alguns anos atrás, a gente conseguiu confirmar a presença inclusive de coliformes fecais nessas águas, né? Mas aí a gente pôde, nesse ato, observar que é uma questão realmente no processo de produção, né? Porque empresas sérias de verdade tem todo um processo, tem diversos protocolos de como produzir, de como fazer com que essa água chegue realmente para o consumidor final com qualidade, né? Quando a gente compra uma água, a gente tem a certeza que está tomando água boa, de qualidade, né? E antes de eles iniciarem o processo de produção, claro, eles precisam de licenciamento, inclusive licenciamento ambiental também para iniciar essas atividades. Então, a própria fonte ali é verificada se essa fonte é segura. Pois não, Wagner? Só complementar essa informação, qualquer produção de água mineral, ela, através de extração de água subterrânea, a água subterrânea também é considerada um bem mineral. Então, ela depende do processo de autorização da Agência Nacional de Mineração. Então, toda essa parte de qualidade, para saber se aquele poço atende as características de água mineral, água potável, água servida de mesa, qual é a característica dessa água, ela é feita pela Agência Nacional de Mineração. Então, é ela que dá o aval para poder fazer. Agora, aí tem todo, aí já depois o sistema de licenciamento ambiental. Sim. Já é um outro processo, mas um poço ele só pode entrar em operação após a autorização da Agência Nacional de Mineração. Interessante, para garantir essa segurança e essa qualidade. Deixa eu colocar nesse papo também aqui o William, né, professor, músico, o William Rio, ele também trabalha nesse projeto aí de conscientização e também faz parte do movimento Rio Amazonas Limpo e Saudável. William, obrigado por estar aqui conosco nesse bate-papo interessante, e você, na condição de professor e músico também, tem essa responsabilidade aí de conscientizar cada vez mais a nossa população para ser um agente de transformação da maneira como a gente trata os nossos recursos hídricos, né? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, sem dúvida alguma, por tudo que já foi discutido aqui. Não há
não há dúvida de que nós estamos mediante a um problema colossal, né? Levando em consideração que 70% do nosso organismo é constituído de água, né? E a gente tem mais de 1/3 das águas do planeta Terra contaminados, né? Com uma baixa oxigenação de hidrogênio e talvez, não sei se nem a metade da população mundial tenha acesso a uma água realmente potável, né? Nós somos privilegiados, né? Nós somos privilegiados aqui, né? Mas ainda na nossa região, hoje na Amazônia mais preservada, ainda assim nós temos um impacto ambiental, como bem já foi comentado aqui, que chega a ser até irreparável, né? Então, dentro desse contexto ambiental, surgem assim movimentos, né, como o movimento do Rio Amazonas Limpo e Saudável, que eu caracterizo assim como um movimento multicultural, né, também um movimento transnacional e de caráter de governança interétnica, né? Então, esse transnacionalismo eu avalio a partir dessa concepção de que não é uma obrigação apenas do Estado, né? Atuar né, nessa questão do equilíbrio ecológico, da preservação ambiental. Porque geralmente se tem um entendimento que o transnacionalismo seria para além das fronteiras de um Estado, mas é um fenômeno também que pode ser compreendido como uma atuação social para além dos Estados nacionais, né? Porque geralmente quando a gente pensa em política, a gente pensa dessa forma muito convencional, de que seriam apenas as instituições, né, de Estado que teriam esse condão de atuar. Mas é algo que compete a todos nós, né, em sociedade, a gente se unir e trabalhar para que, de alguma forma, a gente possa até mesmo frear, né, como bem o Wagner colocou ainda agora, que essa questão do Rio Gurijuba, do Rio Araguari, nessa questão do impacto ambiental, está chegando aqui, né, próximo à nossa cidade. Então, é uma forma da gente atuar, né? Então, aí eu vejo o movimento como um movimento transnacional, né? E com esse caráter multicultural, né? Porque, como a Sandra já mencionou, ali a gente reúne, né, música, várias expressões artísticas, muitos escritores passam por ali levando seu trabalho, né? E o multiculturalismo ele se estende não só para essas multiformes culturas que nós temos aqui no estado, mas também cultura é inteligência, é conhecimento, é pensamento, né? Então o multiculturalismo ele se dá justamente numa região onde existe uma diversidade de pensamentos. Aqui mesmo nessa mesa a gente já consegue perceber isso, né? Então o multiculturalismo é esse fenômeno que procura trazer todas as inteligências, todas as formas de se compreender o mundo, para que junto a gente possa construir uma consciência, e nesse caso aqui uma consciência ambiental. E por último, essa caracterização da governança interétnica, que é algo que tem sido muito discutido nas relações internacionais, por conta de se entender que a governança, né, a estrutura de poder no mundo, ela não é um valor que pertence apenas à centralidade do Estado, né? Então, nós estamos falando de comunidades que estão sendo impactadas com essa questão ambiental. É a vida que está sendo impactada, pessoas, a fauna, a flora, enfim. Então, a governança interétnica é quando qualquer decisão a ser tomada nessa região, antes tem que se ouvir aquela comunidade, tem que se ouvir as pessoas. Então, esse movimento Rio Amazonas Limpo e Saudável, ele tem essa característica de governança interétnica, de transnacionalidade e de multiculturalidade. Então, nós estamos aí atuando e
trazendo todos os parceiros, independente de ser uma instituição estatal ou uma organização não governamental, todos aqueles que queiram entrar no rio e colocar a mão na massa e tirar lixo e trabalhar, atuar de alguma forma, é um movimento que agrega, né, valores, agrega instituições, e é isso, estamos aí de alguma forma trabalhando, dando o nosso suor para a gente fazer com que a coisa aconteça. Né? Afinal de contas, a causa é uma só, né? Lidiane, para o nosso dia a dia aí, para a gente garantir a preservação da água, o nosso consumo consciente, qual é a dica que você deixa? Bom, primeiro é evitar o desperdício, né? A gente tem que evitar o desperdício e... Dá uma aflição quando eu vejo gente lavando carro com água da torneira. E, além disso, ter essa consciência, né, desse desperdício, de dizer que é um bem precioso realmente, que a água não é só apenas um recurso natural, e sim, dentro dela, a água representa a vida. Tem muita gente que vive, precisa da água, que necessita. Então, como foi falado anteriormente, a água tem inúmeras utilidades, né? Desde a econômica, transporte, para embarcação, né? Para o dia a dia. Então, sem esse bem precioso, a gente não consegue viver. Até o nosso corpo, né? Tem 70% contido de água, então cabe bem essa reflexão realmente. Então, nesse dia, né, que é comemorado o Dia Mundial da Água, cabe a gente refletir nas nossas ações, de cuidar realmente, de preservar, de conservar esse bem tão precioso que nós temos, com pequenas atitudes do nosso dia a dia. Pois é. A gente fala muito, né? Na hora de escovar os dentes, por exemplo, não precisa deixar a torneira ligada ali. Tá lavando a louça também, às vezes a torneira fica ligada um tempão lá. O próprio exemplo de lavar o carro com água da torneira, e a água que vai, inclusive, para nem deveria ir, né? Aquela água suja com sabão, com material que não deveria ir para aquele local. Então, assim, são medidas que a gente toma, é o nosso comportamento que está impactando diretamente no nosso presente e no nosso futuro também, né? Exatamente. Já estamos com mais de 1 hora nesse bate-papo aqui. Vamos caminhar aqui para o fim. Queria muito agradecer a todos vocês, mas antes, pedir que vocês deixem uma mensagem nesse dia, que é um dia tão importante. A gente deve não só falar sobre água todos os dias, mas, acima de tudo, mudar esse comportamento para todos os dias, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Armando, obrigado, viu, pelo bate-papo, e queria aproveitar e pedir que você deixasse aqui um recado. Bom, obrigado aí pela oportunidade, né? Esse espaço, ele foi muito importante para a gente estar debatendo aí esses diversos temas relacionados à água, né? Nesse dia aí que a gente comemora, né? E a minha mensagem é para que a gente possa estar abrindo mais espaços como esse, para a gente estar debatendo a importância, né, da água na nossa sociedade, para as atividades econômicas, né, debatendo melhores formas de utilização, né, da água, abrindo espaço também para pesquisa, né, para estudo, né, para geração de informação, e que com isso a gente vai poder fazer uma gestão mais adequada, né, e uma gestão da água que vai beneficiar toda a sociedade. Tá certo. Marcos, obrigado, viu, pelo bate-papo. Que recado você deixa? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Bom, conclamar no Dia Mundial Internacional da Água, né, que todos os brasileiros, todos os amapaenses, amazônidas, possam de fato refletir e aumentar cada vez mais essa sinergia entre homem e recurso hídrico, que é um recurso hídrico finito, mas que se cada um de nós cuidar dele, nós vamos ter por muitos anos, por muitas gerações, né? Então, conclamar a todos realmente que possam fazer o uso consciente da água, na medida certa, sem desperdício, sem exagero, porque é um bem
para todos nós, é um bem realmente da manutenção da vida. Eu gosto sempre de fazer essa relação. E todos nós passamos por isso aqui, durante o apagão. Muitos de nós sobrevivemos ali 1, 2 semanas sem energia, mas eu duvido se alguém ficou sem água, se conseguiu ficar sem água. A gente não consegue, né? Aliás, cientificamente é provado isso, que a gente 3 dias, né? Sem água. Então, essa é a mensagem. Vamos cuidar da nossa água, e cuidar da água é cuidar da vida também. Tá certo. Wagner, obrigado, viu? Obrigado pelo bate-papo, obrigado pelas informações bem esclarecedoras aqui pra gente. E queria pedir que você deixasse uma mensagem também nesse dia. Bom, Gilberto, primeiro eu gostaria de parabenizar tanto a Assembleia Legislativa quanto a Secretaria de Meio Ambiente por esse projeto que vocês estão iniciando. Hoje nós somos aqui, como pesquisador, mas eu sou a cobaia da pesquisa hoje. Né? Então, eu queria primeiro desejar sucesso para vocês, e isso é importantíssimo, a comunicação, levando a informação para a sociedade, para que a gente possa poder mudar a cabeça das pessoas. Tá? Então, parabenizar vocês pela essa atitude e torcer para que dê tudo certo e que a gente possa realmente avançar na educação das pessoas. E exatamente a minha mensagem é essa. Antes da gente tomar uma atitude, vamos verificar o que ela pode causar para a sociedade, para o meio ambiente. Né? Então, às vezes, a gente joga um papelzinho, uma caixa de bombom na rua, a água da chuva vem, leva, vai entupir aquele bueiro. Depois de 10, 15, 20 dias, aquele bueiro está entupido, por vezes uma atitude nossa. E aquele bueiro entupido pode causar prejuízo na casa das pessoas no momento de chuva. Então, são atitudes pequenas, mas se a gente começar a se policiar, a gente vai poder mudar um pouco essa realidade que nós estamos vivendo aqui no mundo como um todo, né? Aqui em especial no Amapá. Então, meu muito obrigado, vamos estar à disposição, não só eu, mas todos os colegas do IEPA estarão sempre à disposição de vocês aí. Tá certo. William, obrigado por ter vindo fazer esse bate-papo conosco aqui no estúdio da Rádio e TV Assembleia, esse projeto pioneiro agora da Secretaria de Meio Ambiente, do Governo do Estado, junto com a Assembleia Legislativa, SEMA e Rádio e TV Assembleia. Parabéns pela iniciativa, parabéns por dedicar um pouco do seu tempo a essa causa tão nobre. Nem todo mundo está disposto a isso, mas certamente você se transforma num exemplo dentro de casa, se transforma num exemplo na escola, no meio onde você vive, e a palavra, o exemplo arrasta, né? Então, assim, que outras pessoas possam também participar deste projeto. Sim, em nome do movimento Rio Amazonas Limpo e Saudável, nós queremos agradecer esse convite. Com certeza é muito importante a gente poder participar, nos incluirmos nesses espaços, né? Então, estamos abertos aí a outros convites. Queremos poder estar aqui juntos, né? E a mensagem que eu deixo é a mensagem da necessidade de criarmos uma consciência, né? A gente precisa ser mais inteligente. A verdade é essa. Nós, seres humanos, estamos muito perdidos em nosso comportamento. Tudo que a gente precisa para viver é água para beber, comida para comer e ar para respirar. Só isso. Como bem colocou ainda há pouco Márcio, né? Marcos, perdão. E é isso. A gente precisa de água para beber, comida para comer e ar para respirar, só isso. Não precisa de mais nada. Criamos uma porção de coisas desnecessárias e o que é mais interessante, para não dizer mais desastroso, a gente destrói aquilo que a gente precisa para ter aquilo que a gente não precisa. Então a gente precisa de uma mudança na nossa mente, uma mudança no comportamento humano. E isso é urgente. É urgente. Tem gente que fala assim que não adianta, eu vi muitos discursos, não adianta isso aí, porque não tem como, né, tal. É o primeiro discurso que vem na mente da maioria das pessoas. Da ignorância, como bem colocou o Wagner agora, né? Da ignorância, porque se formos nós que destruímos devagar, então a gente pode também reverter isso, né? Então a minha mensagem é que tenhamos mais inteligência, que tenhamos mais consciência ambiental e que cada um de nós não vamos esperar apenas pelo Estado, não vamos esperar apenas pelas instituições. Vamos nós, enquanto cada indivíduo, trabalhar em nosso comportamento para que a gente consiga realmente
buscar esse equilíbrio antes que seja tarde demais, né? Antes que seja tarde demais. É isso. Agradecer aqui o Rodrigo, que me trouxe aqui o ditado correto. A palavra convence, o exemplo arrasta. Me faz um favor, Ale, eu preciso daquela garrafa que está ali em cima da mesa e se tiver mais uma taça aqui pro William. E você tinha falado como, só para minha curiosidade? Eu só falei a palavra, aí eu perdi o raciocínio e falei que o exemplo arrasta. Lidiane, obrigado, viu? Muito obrigado por estar aqui conosco também nesse dia. E que a gente possa se reunir mais vezes aqui para tratar de outros assuntos tão importantes como este. Com certeza, a gente agradece, em nome da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a gente agradece o espaço e dizendo que esse evento aqui, esse momento, faz parte da nossa campanha. Amapá vem para o mar, mais ou menos assim o nome da campanha, fugiu a memória, mas são várias ações dentro dessa campanha e esse é o primeiro momento. Nós vamos realizar vários eventos através da comunicação, através da educação ambiental, né? A comunicação educativa. Vamos levar a difusão de conhecimento realmente. Começamos com essa temática para levar para a população, para que ela se conscientize da problemática, principalmente a questão do enfrentamento do lixo no mar Amazônico, que a gente vai trabalhar bastante essa temática, trabalhando em todos os municípios, não só aqui na capital, né? E dizer que a população ela fique de frente para o mar, deixe de ficar de costa, né? O que a gente observa é que a maioria das pessoas estão de costa para o mar. Então nós já convidamos todo mundo para ficar de frente, para além de contemplar, para a gente verificar toda essa problemática e tentar amenizar, né? Tantas problemáticas que a gente observa na nossa capital. Tá certo. Então, muito obrigada pelo espaço, a gente agradece a Assembleia. E para encerrar, eu quero propor um brinde e a gente vai brindar com o quê? Vamos brindar com água. Eu aqui com a minha garrafinha, cada um com a sua taça. Gente, que seja o primeiro de muitos episódios. Viva o Dia Mundial da Água. Que seja o primeiro de muitos episódios. Queria mais uma vez agradecer aqui ao Governo do Estado, através da Secretaria de Meio Ambiente, pelo projeto, pelo convite. A Assembleia Legislativa do Amapá, através da Diretoria de Rádio e TV, que prontamente atendeu esse convite, e aqui no estúdio da Rádio e TV a gente pôde iniciar essa parceria e em breve teremos novos episódios pela frente. Então, mais uma vez, agradecer ao Wagner, ao Marcos, ao Armando, à Lidiane, a Sandra, que já não está mais conosco, mas deixou aqui o William, também representando o projeto. Agradecer a todos vocês, agradecer a você que esteve conosco acompanhando este assunto tão importante e dizer que a gente volta numa próxima oportunidade. Então, a todos, um ótimo domingo, viva o Dia Mundial da Água e até a próxima. Abraçando o Amapá, estamos mostrando nossos municípios, nossas cidades, nossa gente, suas curiosidades e belezas, tão diferentes em suas culturas, tão iguais em sua amaparidade. A história de Calçoene começa em 1893. A vila que nasceu em frente à Cachoeira do Firmino abriga histórias da civilização